Bom, começando então, é a continuação de função que a gente viu, introdução de função. Agora vamos definir função, né? Na apostila autorregulada, nós temos um texto aqui introdutório que fala: apesar de existir há muitos séculos, apenas no final do século XVII a noção de função foi definida como um conceito matemático. O primeiro matemático a utilizar o nome função foi Leonhard Euler, por volta de 1673. Devemos a ele a representação como f de x. F de x significa em função de x. O estudo de funções tem aplicação em diferentes áreas, quer seja na engenharia, química, física, economia ou até mesmo em situações cotidianas do dia a dia. Nesta aula, vamos definir o que é uma função e sua representação, tanto algébrica quanto gráfica. Algébrica, cálculos escritos, gráfica, gráficos, né? Na aula anterior, observamos que diferentes situações podem ser representadas por uma lei, isto é, existe uma expressão algébrica que representa, de forma geral, determinada situação. Vamos apresentar alguns exemplos para ajudá-lo a compreender melhor este assunto. Exemplo 1. Uma empresa que vende calçados paga seus funcionários da seguinte forma: um salário fixo de R$ 500 mais R$ 2 por par de calçados vendidos. Quanto vai receber o funcionário que vender 10 pares de calçados? Então, vamos lá. Lembra desse exemplo? Isso mesmo. Foi o primeiro exemplo dado na aula passada. Mas, ao contrário do que vimos, vamos generalizar a quantidade de calçados. Para isso, vamos representar a tabela. Então, se for vendido um par de calçados, R$ 2 por par. Então, o salário fixo já é 500. Se não vender nada, zero. Ele ganha R$ 500, né? É o salário fixo. Então, se ele vender um par, ele ganha R$ 2 a mais. Então, 502. Se ele vender 2 pares, ele ganha, se é R$ 2 o par, 2 vezes 2, 4. Então, ele ganha 504. Se vender 3 vezes 2, 6. Então, ele ganha 506. Então, o número de calçados vendidos é sempre uma incógnita. A gente não sabe quanto vai vender. Depende da pergunta. Só que ele vale 2 vezes, né? Então, 2x. Com mais os 500, né? Que já é o salário fixo. Então, 2x mais 500. Ou a gente pode representar por 500 mais 2x. Também. Observe que quanto maior a quantidade de pares de sapatos vendidos, maior será o pagamento do funcionário. Bem, vimos na aula passada também que é possível definir uma lei para esta operação. Assim, se desconhecermos a quantidade de pares de sapatos vendidos, chamaremos esta quantidade de x e a regra ou lei de formação ficará assim: salário 500 mais 2 vezes x, isto é, multiplica-se o total de pares x vendidos e soma-se o resultado com 500. O que estamos querendo dizer é que, em uma função, uma variável depende da outra. Então, função. O que é função? É uma relação entre duas grandezas, de modo que para cada valor da primeira grandeza corresponde a um único valor da segunda grandeza, tá? Então, para cada valor de x, existe um único valor para y, tá, gente? Porque a gente sempre relaciona
y em y depende de x, né? Então, se y depende de x, então ele vive em função de x. Então, esse y é a mesma coisa que f de x, tá? Ou seja, y é f de x, porque ele vive em função de x. Para y existir, ele só existe se x tiver valor. Então, vamos lá. Podemos identificar diversas situações às quais o conceito de função está relacionado. Por exemplo, o cálculo da área de um quadrado é definido em função do tamanho do lado desse quadrado. O preço da energia elétrica a ser pago está em função da quantidade de energia consumida durante um determinado período de tempo. Se construirmos um conjunto com os inteiros positivos e outro conjunto com os inteiros negativos, teremos uma função entre esses conjuntos. Ou seja, para cada elemento do primeiro conjunto, existe um e somente um elemento do segundo conjunto. Então, aqui, 1 relacionando com menos 1, 2 com menos 2, 3 com menos 3, 4 com menos 4. De uma forma geral, podemos definir uma função a partir de dois conjuntos, A e B. Então, vamos lá. Aqui. F, função de A em B, tá? Para x, para todo x, y igual a f de x, né? Como eu falei lá atrás. Y é a mesma coisa que f de x. Y igual a f de x, ou seja, tanto faz escrever uma função como f de x igual a x mais 1, como escrever y igual a x mais 1. É a mesma coisa. Definimos função de A em B se para todo elemento de A existe um e somente um elemento de B. No exemplo dos conjuntos de números positivos e negativos, para cada elemento do primeiro, existe um único elemento correspondente no segundo. Além disso, todos os elementos do primeiro conjunto têm um correspondente. Na introdução desta aula, falamos sobre Euler e afirmamos que este matemático foi o primeiro a utilizar a notação f de x. Mas o que é isto? Observe, f de x significa função de x. Em outras palavras, a função depende da variável x. No primeiro exemplo, cálculo da área do quadrado, se chamarmos o lado de x, podemos escrever da seguinte forma. Como a gente tem um quadrado, né, de lados iguais, a área a gente faz fazendo x vezes x. Por isso, eu botei aqui x ao quadrado. Então, se a gente, por exemplo, se o lado for 1 e eu quiser saber a área, então, se x é 1, a área vai ser 1 ao quadrado, porque é a área do lado, a área do quadrado. Então, vai dar 1. Se for 2, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 4, né? Aqui, ó, 4. Se for 3, 3 vezes 3, 9, então a área é 9. Mas eu só achei a área porque eu substituí x por algum valor. Ou seja, a função para existir depende de x. Ou seja, nesse caso, depende do lado do quadrado. No exemplo acima, atribuímos um valor a x e para este valor, uma vez estabelecida a lei de formação da função, obtemos f de x. Vamos separar esses valores em uma tabela. Então, se x é a medida do lado do quadrado. Se o lado mede 1, a área, né, que é a função, vale 1, porque 1 vezes 1, né, 1 ao quadrado dá 1. Se o lado mede 2, 2 ao quadrado, né, 2 vezes 2, 4. A área mede 2. A área, para a gente achar a área, a gente precisa de x, tá? A área depende de x.
Então, se o lado for 3, 3 vezes 3, 9. Aos valores de x, ou seja, os valores atribuídos como lado do quadrado, chamaremos de domínio da função. Os valores achados a partir da função, ou seja, f de x ou y, né, chamaremos de imagem. Então, vamos lá. Domínio, elementos de partida, x. Imagem, elementos de chegada, y. Bom, importante aqui, um mesmo valor de domínio não pode ter duas imagens. Então, se você atribuir um valor de x, só vai poder ter uma única imagem, tá? Exemplo 2. Dada a função definida pela lei 2x menos 1, ache a imagem a partir do domínio 1, 2 e 3. Então, o que significa isso? Se domínio é valor de x, ele quer que você substitua no lugar de x por 1, acha o resultado, depois por 2, acha o resultado, depois por 3 e acha o resultado. Então, é isso que está feito aqui. No lugar de x, botar 1. Então, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Aqui, agora 2. Então, 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Depois, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Então, cada resposta que obteve desse domínio é chamada imagem. Então, a resposta é: imagem é o conjunto 1, 3, 5. Ok?